pontue as etapas que tenham falhas ou problemas com ponto vermelho. E destaque para a inserção do plano de ação. O que é isso? Você começou a mapear ali processo admissional, e aí chegou numa fase lá que você fala assim, recebimento de documentos. Aí a pessoa vai falar para você assim, recebe o documento, vem por e-mail. Mas aí o funcionário, o candidato, né, no caso, ainda não foi admitido, o candidato manda um pouco, depois ele manda outro mais um pouquinho, aí às vezes ele esquece, aí eu tenho que ficar cobrando. Aí às vezes você já sabe que aquilo ali é um ponto para resolver. Ali é um problema para resolver. Então o que você faz? Nesse itemzinho você já põe pinta ele de vermelho, que às vezes você já sabe que já tem que ter um plano de ação para aquilo ali. E aí? E aí a gente, depois de ter feito todo o processo de levantamento, o que você vai fazer? Vai relatar todos esses que estão em vermelho, ok? E aí, quando você colocar todos que estão em vermelho, o que vai acontecer? Você vai aparecer, você vai ter aí, você pode criar uma planilha, pode criar um documento de Word, você pode criar aí várias formas de você controlar isso. Mas aqui está um modelinho de como você pode conduzir isso. Tá? Você pode colocar ali o que? Ação corretiva. Aí você vai, Aí define o responsável para corrigir aquele processo. Quem a gente vai envolver? O responsável pelo processo é o fulano, mas a gente tem que envolver Beltrano e Ciclano. Então, são as pessoas que vão ter que dar subsídios para aquele que é responsável de resolver o problema, para que ele tenha condições de fazer, porque ele pode ter o domínio daquilo ali para resolver sozinho, mas ele pode ter que se envolver outras pessoas. Então ele tem que envolver outras pessoas. Até quando? Definir um prazo. Então, daqui 10 dias esse assunto tem que estar resolvido. Você já tem que vir com esse ponto aberto, definido, com a nova forma, com o que foi combinado e manter ali o status. O status está em andamento, está parado, está finalizado ou vai desistir de mexer com isso. Então, você coloca todas as atividades com estas ações. Então, no ponto vermelho, você vai escrever qual é o processo ou atividade. Dentro do processo admissional, qual atividade? Você vai colocar aqui. Atividade, coleta de documentos admissionais. Aí você vem aqui, o que? Ações corretivas. Você melhorar a estrutura de coleta de documentos. Quem é? É o fulano. E aí você vai fazendo isso. Aí teve outro ponto, você menciona aqui embaixo, e você vai olhando todos os pontos que já foram finalizados e limpa isso do plano de ação, beleza? Bom, esse plano de ação é natural que você tenha, que você encontre em qualquer processo que você vai mapear, tá? Então não deixe de fazer. Outra coisa, reuniões periódicas. Tudo que você vai tratar nesse plano de ação vai ter que ter um reporte. Um reporte de quê? Das ações que você vai ter que criar. Então, se tem ações para fazer, aí você reúne todas as pessoas, todos os envolvidos, traz para a mesa e a cada X dias você vai ter que ir lá e apresentar como o dono do processo, como o analista do processo, ou o gestor do processo. Você tem que ir lá e dizer, gente, nós temos essas ações, essa aqui ficou com a pessoa X, e qual é a posição? O prazo era dia tal, concluiu, não concluiu, enfim, que estágio que está, depende de alguém, e aí fazer essas reuniões periódicas para que as ações fluam e todas elas tenham que ser eliminadas, ok? Então, essas são as informações de técnicas que você precisa utilizar para execução do processo de mapeamento. E aí, tem algumas dicas ainda também que eu quero compartilhar, tá bom? Essas dicas, ela é aquela dica corporativa, que ajuda na gestão da mudança, que faz com que a coisa flua, para que as pessoas se envolvam, ok? Dicas para envolver colegas que não mapearam.
Então, pessoas que não estavam lá, participantes, contaram o motivo de mapear, o porquê. É o porquê, né, que você tem que dizer. Por que eu estou fazendo esse mapeamento? Estou trazendo isso com a finalidade disso, vai ser benefício para a empresa, para você, para as áreas, evitar conflitos, otimizar processo, menos tempo, menos custo, contar lá tudo. Apresentar o que foi feito, é um mapeamento. Olha, tá vendo aqui? A nossa conversa gerou esse documento, gerou esse diagrama, já geraram estas melhorias. Então, está ali sempre trazendo isso para aquelas pessoas. Colher retornos, impressões, dicas, considerações. Checar se o mapeamento está batendo com a realidade. Ou seja, não tem que criar um diagrama, um fluxograma de processos com coisas mirabolantes que as pessoas não vão entender, que as pessoas não vão praticar. A gente tem que checar se o que foi desenhado, se o que foi mapeado, o que foi descrito, é de verdade o que de fato está batendo com a realidade das pessoas, que as pessoas executam, que as pessoas fazem. Lógico que a gente vai fazer as melhorias, mas, à primeira vista, eles têm que olhar e falar assim, exatamente assim que o processo acontece. A realidade é exatamente essa. Não, a pessoa olha e fala assim, não tem nada a ver isso aí que vocês fizeram com o que eu faço. Então, tem uma coisa muito estranha, muito gritante aí. Né? Então, fique atento com isso, tá? Item 4. Alterar e validar com todo o time o processo mapeado. Ou seja, traz todo mundo, vamos lá, validamos. Tem ponto para alterar? Altere, bota todo mundo no jogo, todo mundo vai estar ali falando assim, bom, eu participei, eu vi, eu discordei disso, coloquei meu posicionamento, o pessoal entendeu, ajustar o fluxo, aí o outro vai falar, bom, mas não seria melhor desse jeito? Pô, legal, é isso mesmo, aceitar a dica do outro, e aí vai todo mundo dando a forma no processo para que a coisa flua, para que a coisa tenha uma direção de eficácia. E, por fim, apresentar as ideias de projeto ou de iniciativas para solucionar os pontos que surgiram no mapeamento. Então, pode ser que tenham pontos que, depois de você validar com todo mundo e tal, que tenham pontos que ainda vão ficar pendentes. E aí, todo mundo pode parar, pode pensar em possibilidades e depois enviar essas sugestões ou numa nova reunião periódica as pessoas apresentarem, né, seu ponto de vista, a sua sugestão, para que aquilo seja implementado no processo como um todo. Tá bom? Então, são essas as atividades, né, que a gente tem para falar das técnicas.